Leitura completa da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos ler o livro de Esther, capítulo 9. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus e muito obrigado por sua audiência. Bom, acompanhe comigo na tela. Esther, capítulo 9, verso 1. Ora, no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que a ordem do rei e o seu decreto estavam para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, de modo que os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Ajuntaram-se, pois, os judeus nas cidades em todas as províncias do rei Assuero, para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que executavam os negócios do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o medo de Mardoqueu. Pois Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama se espalhara por todas as províncias, porque o homem ia se tornando cada vez mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e destruindo-os, e aos que os odiavam trataram como quiseram. E em Suzã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e como também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém ao despojo não estenderam a mão. Nesse mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos em Suzã, a capital, e disse o rei à rainha Esther: em Suzã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã, que não teriam feito nas demais províncias do rei. Agora, qual é a tua petição? E te será concedida. E qual é ainda o teu rogo? E atender-se-á. Respondeu Esther: se parecer bem ao rei, conceda aos judeus, se acham em Suzã, que façam ainda amanhã, conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei mandou que assim se fizesse, e foi publicado em edito em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram pendurados. Os judeus que se achavam em Suzã reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a mão. Da mesma sorte, os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram repouso dos seus inimigos, matando dos que os odiavam 75.000. Porém, ao despojo, não estenderam a mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar e no dia 14 descansaram, e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram no dia 13, como também no dia 14, e descansaram no dia 15, fazendo dia de banquetes e de alegria. Portanto, os judeus das aldeias que habitavam nas cidades não muradas fazem do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e de festas, e dia de mandarem porções escolhidas uns aos outros. Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou a tristeza em alegria, e o pranto em dia de festa, a fim de que fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções escolhidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. E os judeus se comprometeram a fazer como já tinham começado, e como Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Apagita, o inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas quando isto veio perante o rei, ordenou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus recaísse sobre sua cabeça e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso, aqueles dias se chamaram Purim, segundo o nome Pur,
Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta e do que tinham testemunhado nesse sentido e do que lhes havia sucedido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, sua descendência e por todos os que haviam de unir-se com eles, a não deixarem de guardar estes 2 dias, conforme o que se escrevera a respeito deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos. E a fizeram com que esses dias fossem lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca perecesse dentre a sua descendência. Então a rainha Ester, filha de Abigail, e o judeu Mardoqueu escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim, e enviaram-nas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e de verdade, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e como eles se haviam obrigado por si e pela sua descendência no tocante a seus jejuns e suas lamentações. A ordem de Ester confirmou o que dizia a respeito ao Purim, e por isso foi registrado nos anais. Bom, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Lemos Ester capítulo 9 e no próximo vídeo continuamos em Ester capítulo 10. Espero que você esteja gostando desse projeto de leitura integral da Palavra de Deus. É bênção para a minha vida e eu tenho certeza que será bênção para a sua vida também. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus e a gente se vê no próximo vídeo.